Salmo capítulo 30 diz o seguinte: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira. Diz que Deus até se ira, né? Mas não passa de um momento, né? Diz que o seu favor, diga comigo, o seu favor dura a vida inteira. Poxa vida, que forte, hein? Continuo. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Guarde essa frase, por favor. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Você também já disse isso alguma vez? Você diz assim: poxa, eu nunca vou perder, eu nunca vou sofrer. Davi está dizendo: eu dizia isso na minha prosperidade. Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte na minha montanha. Ou seja, a luta veio, você estava lá, a luta veio, mas o Senhor fez você permanecer inabalável na montanha. Apenas voltaste o rosto e fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que oração foi essa? Ele disse: que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declara ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Coloque a mão sobre a sua Bíblia e diga comigo: Senhor Jesus, usa o teu servo, fala comigo através da tua palavra, pois eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Amém, pessoal? Olha aqui para mim, por gentileza. Deus vai falar com você agora. Se eu tivesse de dar um título para essa mensagem, eu diria então: você tem depositado as suas lágrimas em quem? Você tem derramado as suas lágrimas para quem? Lemos um salmo onde Davi, ele expressa a sua fé e a sua confiança em Deus. Ele sofreu muito, e olhe que quantos personagens na Bíblia, escute a pregação por favor e preste atenção. Quantos personagens na Bíblia que obtiveram grandes vitórias porque depositaram as suas lágrimas em Deus ou no Senhor. Eu poderia dizer essa palavra para você de uma outra forma, apontando para a vida espiritual, como diz lá em Apocalipse. Por sinal, deixa eu até ler agora.
Vai lá no último livro da Bíblia agora, por favor, no livro de Apocalipse, no capítulo 21. Podemos hoje entender essa palavra espiritualmente para nossa salvação, e podemos interpretá-la também para a nossa vida normal aqui na terra. Todos nós choramos. Há pessoas que choram pela perda, há pessoas que choram pela dor, há pessoas que choram de tristeza, há pessoas que choram por não saberem o que fazer. Eu acho que esse é o pior. A pessoa chorar porque ela não sabe o que fazer. Mas há pessoas que choram aos pés do Senhor, há pessoas que choram aos pés de Jesus, entregando para Ele as suas dores, as suas questões. Mas o que Davi disse lá no Salmo, que acabamos de ler, é que o choro pode vir à noite, ou até durar a noite inteira. Mas olha a forma que ele diz: a alegria virá. Entenda isso como certeza. Davi não está dizendo, olha, pode ser que a alegria virá pela manhã. É assim, gente? Não. Ele está dizendo, o choro pode até durar a noite inteira, mas olha a certeza, mas a alegria vem pela manhã. Então toda pessoa que chora aos pés do Senhor, olhe para mim por favor, pegue isso aqui. Toda pessoa que chora aos pés do Senhor, a sua única fé e esperança é de obter o consolo de Deus. E Davi está dizendo que virá sim ao amanhecer. Glória a Deus, pessoal. No livro de Apocalipse, no capítulo 21, e lá no versículo 4, diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Amém, pessoal? Essa é a palavra que todos nós cremos que veremos e teremos isso na glória. Na glória não haverá dor. Quando o apóstolo João, inspirado por Deus, ele disse que é Deus que vai enxugar dos olhos toda lágrima, é porque ele está dizendo que vai fazer terminar toda a dor, toda a espécie de dor. A dor que foi causada em você na terra por perseguição, na glória essas dores não haverá. Glória a Deus, pessoal. Pega o que eu estou te falando, pessoal. Vou começar interpretando essa palavra espiritualmente para a nossa salvação. Quando a pessoa, ela entrega a vida para Jesus e ela se converte de fato, de verdade, a sua esperança é de ser arrebatado ou salvo, Jesus voltar, ou quem sabe Ele venha nos levar antes disso. A esperança e a certeza que temos é que lá não haverá mais nenhum tipo de dor, nem choro de perda, nem dor de solidão ou de qualquer outra coisa, porque Deus mesmo lhes enxugará toda a lágrima. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa fé. E agora, trazendo para os dias de hoje, enquanto estamos aqui na terra, eu quero interpretar essa palavra da seguinte forma: há pessoas que têm chorado, não na presença do Senhor, mas chorado de raiva, chorado de ódio, com ódio no coração, chorado para pessoas de uma forma, desculpe me ensinar você dessa maneira, contando os problemas para os outros, para ver se os outros falam alguma coisa. Não chore para ninguém, pessoal. Não chore para ninguém, chore para Deus. Não chore para quem não pode te consolar. Nós vamos interpretar hoje essa palavra de várias maneiras.
Há pessoas chorando, por exemplo, contando seus problemas para incrédulos. Você está me entendendo? Contando problema para os incrédulos, contando problemas para alguém que não está no mesmo nível espiritual que você. Porque eu entendo que nós devemos sim pedir oração aos outros, mas pelo menos crer que a oração de quem nós estamos pedindo é alguém justo, é alguém que está na presença de Deus, é alguém que pode dar exemplo, é alguém que vive realmente a fé. Mas há pessoas contando a sua vida, contando os seus problemas para gente que não tem nada a ver. E aí você vai ser mais humilhado ainda. Vão te humilhar mais ainda, porque não vão ter o discernimento de Deus para falar para você a palavra certa. E vou te falar mais. Há outras pessoas que o seu choro é de raiva ou de ódio, justamente porque ela está pautada em algo que Deus já falou, alguém já foi usado por Deus para orientar, mas ela insiste em continuar no erro. Posso dar um exemplo aqui para você? Há pessoas que talvez teve uma infância muito difícil, e aí cresceu, casou, constituiu família, e tem aqueles que dizem assim, para a filha ou para o filho: se você chegar aqui 11 horas da noite, eu não abro a porta para você. Se o filho chegar bêbado ou drogado, se você chegar aqui meia-noite, 11 horas, eu não abro a porta para você. Vai orar, irmão. Porque se você não abrir a porta para o teu filho, o bar vai abrir para ele. Você está me entendendo? Se você age assim, você precisa orar. Abre a porta sim para o seu filho e vai orar. Se você não consegue mudar as atitudes dele, vai orar. Ou vai chorar na presença de quem? Me ajuda aí, pessoal. Há pessoas que talvez sua infância foi difícil, e diz para a filha: se você chegar aqui 11 horas da noite, eu não abro a porta para você. Se você não abrir a porta para sua filha, o baile, a casa de prostituição vai abrir a porta para ela. Abre a porta para sua filha sim, e vai orar. Você não consegue mudar ela? Vai chorar na presença de quem? Vai chorar na presença de Deus. Porque na Bíblia nós aprendemos até aqui que lágrimas quebram barreiras. E o maior exemplo disso é Ana. Todos nós sabemos do histórico e da vida de Ana, que ela era uma mulher estéril. A sua rival lhe enxotava, a sua rival vivia enchendo a sua paciência. Mas no dia em que ela entrou no templo, e ela passou o que mesmo, pessoal? Ô gente, o que Ana fez no templo? Vocês não sabem da passagem não? Pois eu vou ensinar, vocês não querem falar. Ana entrou no templo para orar e chorar. E ela orou tanto, ela chorou tanto, que nem mais palavras saía da sua boca. E a sua oração e o seu choro diante de Deus fez-se sabido no céu, dizendo: essa mulher precisa de um milagre. Ela não aguentava mais a sua rival rir dela, ela não aguentava mais a sua rival debochar da fé dela, uma vez que ela era uma serva de Deus, todo ano estava na casa de Deus, até mesmo ofertando. Mas estava nítido a sua tristeza, porque ela não podia dar um filho para o seu marido. E até o dia em que o Senhor usou o profeta, ou o profeta Eli, e disse: mulher, pode voltar para sua casa, porque hoje o Senhor ouviu as suas lágrimas. Glória a Deus, pessoal. Ela engravidou e teve um filho. Digo para você, não seja ignorante na fé com questões que têm acontecido
na sua vida, e você empurra isso como se fosse certo, com a família, com empregados, com amigos, com vizinhos. Note que a nossa luta, a nossa batalha, ela é espiritual. Preguei essa palavra na última sexta-feira, Paulo dizendo: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas de Satanás. E aí ele vai dizer: você tem que ter a armadura de Deus, você tem que ter a espada, você tem que ter o escudo, você tem que ter o capacete, você tem que estar calçado os pés no evangelho da palavra de Deus, você tem que estar firme no Senhor. Nossa guerra espiritual, estando armado espiritualmente, quando as lutas vierem, nenhum dardo do maligno vai te atingir. Você está armado, você está fortalecido na força do Senhor. Quem está entendendo, pessoal? Mas às vezes as pessoas querem resolver as suas questões ou vencer de uma forma bruta, impensada. Você tem que acordar para isso. Nossa luta é espiritual. Então nós vamos vencer muitas lutas de joelho mesmo. Muitas lutas nós vamos vencer chorando mesmo. E no início dessa pregação eu fiz uma pergunta: para quem você está mandando as suas lágrimas? Você está mandando as suas lágrimas para quem? Para o seu inimigo? Você está chorando na frente do seu inimigo? Para quem você está mandando as suas lágrimas? Você está derramando as suas lágrimas para quem não pode te ajudar? Está buscando socorro aos incrédulos? Você está buscando, mendigando socorro para pessoas que estão cheias de demônios? Não faz isso, meu irmão. A Bíblia diz que o povo de Israel ficou cativo 430 anos no Egito. A Bíblia diz que o povo chorou, o povo clamava, e diz que o seu clamor, as suas lágrimas penetrou aos ouvidos de Deus. E ele disse para Moisés: Moisés, eu desci a fim de livrá-los. Então o choro do povo de Deus, imagina Deus como pai, vendo o gemido do seu povo. Deus viu o gemido do seu povo, o clamor, as lágrimas do seu povo causado pelos seus exatores. E ele disse: eu desci a fim de livrá-los. E foi com mão forte que Deus disse para Moisés: ei, eu vou usar você para ir até Faraó, tirar o meu povo do Egito. E Moisés falou assim: eu, Senhor. E Deus disse: não, não é você, eu sou. E Deus está falando para você aqui nessa palavra agora. Deus está mandando você parar de chorar para os outros. Deus está mandando falar para você: pare de se humilhar diante dos outros, derrame as suas lágrimas aos pés do Senhor, porque Ele vai colher as suas lágrimas, como diz o Salmo 56. Abre lá no Salmo 56 e o versículo 8 diz o seguinte: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no livro? É uma pergunta. Eu leio mais uma vez. Davi está dizendo o seguinte, ele está clamando por misericórdia. Ele está dizendo: Senhor, tu contaste os meus passos. Quem crê que Deus conhece todas as coisas? Diga eu. O Senhor contaste os meus
passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas escritas no teu livro? Essa palavra quer dizer o seguinte: que todas as vezes que você orou, todas as vezes que você chorou, Deus não deixou aquelas lágrimas cair no chão. Deus, Ele colheu as suas lágrimas. Diz que Deus tem um odre, diz que Deus tem um livro para registrar cada situação que você já enfrentou. E Deus sabe, Deus não esqueceu do seu histórico, Deus não esqueceu das suas lutas, Deus não esqueceu do seu esforço, Deus não esqueceu das suas lutas. As suas lágrimas, elas estão todas contadas, contadas ou listadas, ou seja, Deus não esquece. Glória a Deus, pessoal. E eu pergunto para você, nesse momento, nesses últimos dias, por quem você tem chorado? Nesses últimos dias, qual é a situação pela qual você tem chorado? Veja o exemplo desses homens de Deus aqui que falei ainda há pouco. O mesmo Davi, que sofreu perseguição por parte da sua própria família e também por parte dos seus amigos. A quem ele ajudou foi quem traiu ele. A quem ele defendeu foi quem armou para ele. A quem ele lutou em prol de uma conquista. Estou falando de Davi lutando para livrar o povo de Israel e também livrar o próprio Saul. Porque todos nós sabemos que Davi derrotou o gigante Golias. E ele fez isso para livrar quem? O povo de Israel, e para que o próprio Saul tivesse paz. Porque naqueles dias diz a Bíblia que não havia, porque havia um incircunciso afrontando dia e noite o povo de Deus que não tinha paz. Então, a quem ele lutou, a quem ele fez o bem, essas pessoas levantou contra ele o punhal. Então ele sofreu muito. E ele está agora orando diante do Senhor, derramando as suas lágrimas aos pés de Deus e dizendo: tu contaste as minhas lágrimas, tu anotaste no teu livro todas as minhas lágrimas. Ou seja, cada lágrima tem uma história, cada lágrima tem um momento. E eu quero dizer para você, para afirmar nessa palavra em nome de Jesus, que toda lágrima que você já derramou, e que Deus sabe que você foi injustiçado, Deus vai enxugar as suas lágrimas com vitória. Deus vai enxugar as suas lágrimas, trazendo para você aquilo que você pediu a Ele: tua conquista, tua saúde, tua paz. O que você orou? Chorou por isso? Clamou por isso? Pois Deus vai trazer, como diz lá no Apocalipse, Ele enxugará dos olhos toda lágrima, não apenas com um consolo, dizendo: ei, eu estou aqui do seu lado. A gente aqui diz, não é? A gente aqui diz para uma pessoa enlutada: oh, meus sentimentos, eu estou aqui do seu lado, e nada mais. Deus não vai dizer para você: meus sentimentos, coisa nenhuma. Deus vai dizer para você: eu serei a sua força nesses dias difíceis. Deus vai dizer para você: eu serei o seu baluarte nesses dias difíceis. Quando uma pessoa perde, um amigo nosso, sofre alguma desventura, a gente chega para ele, para ela e diz: estou com você, estou do seu lado, conte comigo, e não sei o quê. Mas o homem é limitado, e às vezes nós dizemos para as pessoas: meus sentimentos, olha, lamentável. Mas Deus diz: eu serei o seu farol nesse momento difícil. E no momento de perda e de luto, que você está chorando, Deus será a sua força, Deus será o seu consolo, Deus será o seu farol. Foi o que Ele disse para Moisés,
Moisés, diga para Faraó, quando o Faraó te perguntar, quem te mandou aqui? Responda para ele, o eu sou foi quem me enviou. Quem é o eu sou? O eu sou é Deus. E esse Deus está dizendo para você, está chorando por quê? É falta de pão? Pois eu sou ou serei o seu pão. Está chorando pela falta d'água? Estou falando isso quando Deus falou para Moisés, para que ele dissesse ao povo, no deserto eu serei o pão, no deserto eu serei a água, no deserto eu serei o fogo, no deserto eu serei a coluna de fogo, no deserto eu estarei com vocês. Foi isso que Deus disse, o eu sou. De que você necessita hoje, nesses dias? Você chora pela falta de quê? Deus também será o seu pão. Não é por acaso que Davi lá no seu salmo, né gente? Salmo muito lindo, que diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada, absolutamente, nada mesmo. Não vai te faltar nada. Então não se preocupe com a crise, ou com isso, ou com aquilo. Não mostre as suas lágrimas para o teu inimigo. Derrame as suas lágrimas na presença de quem? Ele será o teu verdadeiro consolo. Deus não vai esquecer da sua história. Digo isso para você, pessoal, porque a nossa vida e o nosso ministério, ele também é feito de lágrimas. E a lágrima não é apenas aquela que rola no rosto. A lágrima é o esforço. A sua lágrima é a sua paciência. E Deus tem colhido tudo isso. A lágrima não é aquela apenas que desce do olho e cai no rosto. A lágrima também pode ser a sua esperança, dizendo, eu tenho vivido dias amargos, mas Deus não vai deixar essa lágrima ou esse esforço cair no chão. Ele será o meu consolo. Veja pela fé, aquele filho, aquela filha que só te dá trabalho, e às vezes o mundo ensina você a tratá-lo de um jeito diferente, por causa da sua opção sexual, ou por conta que ele anda com gente, bandido, sei lá o que for. E você diz, meu Deus, como é que eu vou me comportar diante disso? Eu como pai, eu como mãe. Ame o seu filho, ame a sua filha, e vá chorar aos pés do Senhor. É só isso. A Bíblia diz que Ezequias, ele recebeu do profeta Isaías, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás. E ele foi embora. E aquele homem volta o rosto para a parede, ele começa a orar, e o que mais? Ele começa a orar e chorar. Ele ora, ele clama, ele chora. E o Senhor responde àquela oração, vê aquelas lágrimas e manda o profeta voltar na mesma hora e dizer para ele, tu não morrerás mais, porque o Senhor ouviu a sua oração e ele viu as suas lágrimas. Ele vai te curar e ainda vai acrescentar mais 15 anos. Observe, a vida dele ia terminar por ali. Ezequias já estava doente, pessoal. Ele não era velho, ele era um homem novo. Se não me falha a memória, 35 anos ele tinha quando ele recebeu essa notícia. Ele já estava doente. Então aquilo que parecia ser para ele o fim, ele era um homem temente a quem? Ele era um homem que acreditava muito em Deus. E o que ele fez? Foi discutir com Isaías. Ele foi discutir com Isaías, dizendo, profeta, isso é uma injustiça, porque eu sempre fui fiel a Deus, e agora ele manda dizer que eu vou morrer. Ele questionou, ele chorou para Isaías? Ele não chorou para Isaías.
ele fechou a porta do quarto, ele sozinho passou a falar com Deus, ele sozinho passou a chorar. E Deus manda o mesmo profeta dizer: Deus viu você dentro do seu quarto chorando e orando, e Ele ouviu, e Ele manda dizer para você que você não vai morrer mais, vai ser curado e ainda vai viver mais 15 anos. Já parecia ser o fim dele, e eu quero reafirmar nessa manhã, através dessa palavra: vai continuar ainda chorando para os seus inimigos? Vai continuar ainda derramando as suas lágrimas para quem não tem nada de Deus para te ajudar? Vai continuar rastejando aos pés dos outros? Não faz isso, meu irmão. Você tem um Deus poderoso, você tem um Deus maravilhoso. Olha Davi dizendo: o Senhor viu os meus passos. Ô gente, é quantos anos de luta? É 10 anos, é 20 anos, é 30 anos? Desculpa minha irmã, a senhora contou que foi quanto tempo de luta? Meu Deus, 17 anos. 17 anos de luta, de choro. Mas como é que Davi diz? O choro pode até durar 17 anos, mas a alegria vem ou virá de manhã. Davi está dizendo: é certo. Davi está dizendo: Deus fará, é certeza. Você viveu muitos dias de choro, agora você vai viver muitos anos de glória. Agora você vai viver muitos anos de alegria. E aqueles que olhavam para você, não podemos esquecer de Jó, né? Os amigos de Jó olhavam para ele, era o que eu queria dizer agora. Que os teus amigos talvez olham para você e diz: esse aí já era. É assim que você tem sido tratado? É assim que você tem sido tratado? Alguém diz para você: esse aí já era. Os amigos de Jó disseram isso. Eles foram se condoer do sofrimento de Jó e acabaram dizendo: confessa logo o teu pecado antes que você morra. E Jó não tinha pecado coisa nenhuma. Imagina amigos que vai até Jó para consolá-lo, e quando chega lá vai dizendo, ao invés de dizer: ô Jó, estamos com você, conte conosco, está precisando de alguma coisa, nós vamos te ajudar, vamos orar aqui agora. Não fizeram isso. Criaram acusações contra Jó, dizendo: confessa logo o teu pecado antes que você morra. E Jó não tinha pecado. E Deus ficou muito bravo com o que disseram de Jó, e disse para eles: vocês vão voltar lá. Vocês vão voltar lá em Jó e vão oferecer uma oferta para mim, mas essa oferta não virá de vocês, será apresentada por vocês, mas sim dele. Vocês levarão a oferta para ele e ele vai apresentar a mim, porque não gostei do que vocês falaram do meu servo Jó. Deus chama Jó de meu servo. Estou te falando isso mais uma vez para fazer você entender. Eles disseram que você já era? Eles disseram que não adianta mais, que você já está derrotado. Eles não sabem da sua história com Deus. Eles não sabem da sua confiança em Deus. Ainda bem, né, pessoal? Diga glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, que eles não sabem o segredo que nós temos com Deus. Só eu e Ele sabe, só você e Deus sabe, e ninguém mais sabe, só Deus. E quando de repente Deus começar a exaltar você, porque chegou o dia, o choro pode durar a noite, mas do dia logo pela manhã vem a alegria, vem o consolo. E esse amanhã chega para você, Deus trazendo para você vitórias, consolo, restauração.
e você viver muito mais anos de alegria e de conquista do que os anos que você chorou de amargura. Você crê nessa palavra, pessoal? Então eu quero concluir perguntando para você: para quem você vai chorar a partir de hoje? Para Deus. Chore para quem? O bispo, chorar, mas sim, pode chorar de alegria. Chore na presença do Senhor. E se você está inconformado com alguma coisa e vier tristeza, chore também na presença do Senhor e diga para Deus: Senhor, eu estou aflito, me socorre. E se você está sofrendo, chore também na presença do Senhor: Senhor, o meu marido já não aguento mais essa situação, o meu filho não aguento mais essa situação. Chore para quem, gente? Para Deus. Você que tem o seu trabalho e está na luta, chore para Deus, não chore para o governo, não chore para o prefeito, não chore para as autoridades, chore para Deus, dizendo: meu Deus, eu não aceito mais ser humilhado, eu sou teu servo, eu estou na tua presença. Vê, Senhor, o meu esforço, como Deus fez na vida de Jó, como Deus fez na vida de Ezequias, Ele pode fazer na sua vida também. Guarde essa frase: chorar na presença de Deus quebra barreiras. Para encerrar, a mulher cananeia, ela implora diante do Senhor: vim aqui, Senhor, porque a minha filha está horrivelmente doente. Vim aqui buscar cura para ela. O Senhor olha para ela e nem dá atenção para ela, porque ela era uma mulher cananeia. Para você que não sabe da história, se interesse. Toda a descendência de Cã foi amaldiçoada por Noé e por Deus. Toda a descendência de Cã foi amaldiçoada por Noé e por Deus. Toda mesmo, filhos, netos, e se estendeu por todos. E eis uma mulher cananeia diante de Jesus. E Jesus diz para ela: não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Chamou ela de quê? De cachorro. Não com o intuito de humilhá-la, mas ela não se ofendeu. Ela não se ofendeu porque ela sabia de qual era a geração dela. Ela não se ofendeu porque ela sabia que a descendência carregava aquela maldição. Então, ela não se ofendeu. Pelo contrário, para conquistar a cura da filha, o que ela fez, pessoal? Ela se curvou diante do Senhor com lágrimas, dizendo: mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E aí é que eu digo para você: lágrimas quebram barreiras, porque Jesus olhou para ela e disse: nem mesmo em Israel, lá no lugar do meu povo, não vi fé como a tua, mulher. Vai e seja conforme a sua fé. Desde aquele instante ela ficou curada. Lágrimas quebram barreiras. Então chore na presença de Deus, é o melhor que você faz, porque todos que foram até a Ele não voltaram de mãos vazias. Quem recebe essa palavra, diga eu. Fica de pé e glorifica o Senhor bem forte.